aqui no Bate-Papo Musical da Igreja Batista do Discipulado. É um prazer enorme ter você aí conosco. Vai chegando, vai entrando diretamente nessa live, vai participando conosco, por favor. Eu sou André Alves Castro, sou presbítero da Igreja Batista do Discipulado. Estamos muito felizes de poder ter você no nosso canal mais uma vez aí. E hoje, privilégio muito grande que o Senhor nos dá, e peço aí que o nosso querido Stênio Marços possa... Selma já está nos dando um oi aí. Olá, Selma. Que o nosso querido participante aqui desse momento, nosso ilustre Stênio Marços, possa já dar um clique aí nessa participação enquanto os amigos, os irmãos vão entrando na live. Nós estamos muito felizes de poder compartilhar um pouco da esperança do Evangelho, e essa participação de vocês é muito importante ao longo da live, colocando seus comentários. Então, Stênio, aparece por aí, pede uma participação aí, uma solicitação de participação, que a gente já entra contigo aí, meu irmão. Você que está nos ouvindo, chame as pessoas, convide, mande o link aí, ainda dá tempo. Está começando agora, dá tempo de pegar desde o comecinho. Olá, Dayana, Marcos Jordan, Larissa, Noemi, Samária, todo mundo muito bem-vindo. Tamires, tem muita gente aí, e é bom que a gente possa ter esse pessoal todo, porque muita gente vai ser enriquecida e abençoada nesse momento. Eu vou pedir que você vá se ajeitando no sofá, se colocando aí onde você vai prestar esse momento, e ouvindo palavra de Deus, ouvindo canções que realmente marcam muitos de nós. Nosso irmão Stênio Marços tem feito muita coisa pela música cristã. Stênio entrou aí, está pedindo já a participação dele, e é claro que a gente vai dar, tenha dúvida nenhuma. Zelita, Andressa, tá todo mundo bem-vindo aí também. Participa com a gente, participa dessa live conosco aqui. Opa! Aí, ó. Olá. Chegaram. Stênio, boa noite. Boa noite, graça e paz. Graça e paz, boa noite, Selma. Opa, agora vejo muito bem. Tudo bem? Que privilégio, tudo ótimo, maravilhoso. Muito bom tê-los. Obrigado, igualmente, pastor, igualmente. Um abraço a você e a todo o pessoal aí da Reformada do Discipulado, em Nilópolis, não é isso? Isso aí. O senhor já tocou em Nilópolis, não já tocou? Algumas vezes. Então conhece um pouquinho da gente. E antes da gente papear melhor e se apresentar e conversar e ouvir uma palavra da parte de Deus, pedir que a gente possa tocar uma canção. Pode ser nele? Claro que sim. Opa! Vamos sim. É nele que nos movemos, vivemos e existimos. É nele. Se amo, falo, choro ou canto, é nele que tudo acontece. É nele. Batidas do meu coração dependem desse maestro, e até o ar que eu respiro é ele mesmo quem me dá. Em volta da mesa com os meus, celebro a vida com vinho. É ele quem dá gosto a tudo, com ele a alegria sempre está. É nele que eu descanso, pois sei em quem tenho crido. É nele. Fui salvo por sua graça, eu trago
da glória. É nele, é nele. Arrasto por onde vou correntes de amor eterno e grito ao universo inteiro: quem dele vai me separar? Silêncio na terra e no mar, silêncio nos mundos distantes, pois nada me arranca dos braços daquele que me amou primeiro. É nele, é nele. Glória a Deus. Amém. Meu querido irmão, eu pedi à sua esposa e ela falou que prontamente você o faria. Nos traria uma reflexão nesses 10 minutos que se seguem agora. Seria possível? Claro que sim. Então tá contigo. Então eu vou pedir aos irmãos, por favor, que abram no Salmo 46. O Salmo 46, ele por si mesmo, só a leitura dele já é um sermão completo, né? Mas eu vou falar alguma coisa também sobre alguns versículos nesse salmo. Assim diz a palavra de Deus no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações e reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Fecha a janela. Do outro lado. Então, irmãos, esse salmo ele nos fala de algumas coisas bastante relevantes para o momento em que estamos vivendo. Primeiro que nós não estamos soltos nesse mundo sem ter a quem recorrer, porque nós temos um Deus, e esse Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Nós temos explicações sobre as coisas que acontecem. Nós temos os porquês. Nós temos uma segurança que só o povo de Deus conhece, que é essa certeza da soberania de Deus e do fato de que Ele se coloca como sendo um Deus presente, um Deus para nos servir de rocha debaixo dos pés, para nos servir de fortaleza. E aí o salmista pergunta, portanto, não... O salmista afirma, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. O povo de Deus não se abala com eventos diferentes, com eventos mundiais, ou até mesmo com eventos catastróficos, por uma razão muito simples. É que nós conhecemos quem é o Deus que faz essas coisas no mundo. Não é? Sim, porque
as coisas são ordenadas pelo Senhor Deus no seu universo, não é? Nada acontece nesse universo sem que Deus tenha ordenado. Então, o crente, ele sabe que pode confiar e descansar, porque o Senhor protege aqueles que são seus. O verso 7 diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E vejam só o que ele diz nos versos 8 e 9. O Senhor nosso Deus, ele é um Deus que causa contrastes na terra. Então, ao mesmo tempo que ele provoca, né, grandes eventos, ele também acalma a terra, ele traz paz à terra. Então diz assim, versos 8 e 9: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Sim, o Senhor nosso Deus, irmãos, tem sacudido esse planeta desde o início. Ele fez assim com o dilúvio, não é? Ele fez assim através de grandes feitos na vida do seu povo, abrindo o Mar Vermelho, destruindo exércitos, abrindo o Jordão por 2 vezes. O Senhor Deus Deus fez o sol parar, não é? Então, é o Senhor quem faz essas maravilhas na terra. E, ao mesmo tempo, veja o verso 8, o verso 9. Ele põe termo à guerra, ou seja, ele põe fim à guerra, até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Em outras palavras, é Deus quem traz paz ao mundo. É Deus quem traz paz às nações. Amém. Mesmo que os povos queiram guerrear, se essa não for a vontade de Deus, ele interfere e diz que quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Ele põe fim à guerra. E a conclusão é absolutamente maravilhosa, né? Aquietai-vos, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, irmãos, esse momento que nós estamos passando é um momento para a gente se aquietar e conhecer mais a Deus. Conhecer quem é o Senhor nosso Deus. E saber que é Ele quem realiza essas coisas tão grandes e perturbadoras no mundo inteiro. E Ele faz isso para cumprir os seus propósitos santos, justos e gloriosos. Amém. E a bênção que a igreja tem no meio disso tudo é que, embora a gente também sofra alguma consequência disso, na verdade, está destinado para nós bênção na provação. Está destinado para nós na provação um conhecer mais a Deus. O que está destinado ao crente no momento de provação é o arrependimento, é o refazer da sua vida, é o refazer dos seus caminhos, é o parar para pensar, puxa, como eu tenho vivido, né, a vida cristã, como eu tenho andado diante do Senhor, meu Deus, esse Deus que é tão poderoso. Então agora é um tempo em que o culto, a comunhão dos santos, de certa forma, na maneira presencial, ela foi retirada do nosso meio. Eu creio que é algo passageiro, que nós ainda teremos esse privilégio. No entanto, é bom a gente pensar, agora que a gente perdeu, não é? Quantas vezes a gente não valorizou isso? Né? Por quantas vezes a gente trocou o culto de Deus por nada, por besteiras, não é? E agora o Senhor Deus, na sua soberania, tirou essa condição da gente. Né? Não podemos, por enquanto, nos reunir como igreja e viver a comunhão dos santos. Mas
devemos nos aquietar e saber que é o Senhor quem faz todas as coisas. E, portanto, que nós não estamos largados nesse mundo sem saber o que fazer, sem saber as respostas. Não, nós temos respostas. Nós não conhecemos os detalhes da vontade de Deus, mas nós sabemos uma coisa. Quem foi que determinou essa pandemia? Foi o Senhor Deus. Porque nada acontece nesse universo, no universo do Senhor Deus, que ele não tenha determinado. Muito bem. Agora tem uma outra verdade tão grande quanto essa. É que o Senhor Deus nos ama. Ele ama a sua igreja. De maneira que nós estamos tranquilos na sua presença. Não há o que temer. Porque o que pode acontecer com a gente nesse momento é o que pode acontecer em qualquer outro momento, né? A gente ficar doente, a gente ter uma quebra na nossa manutenção, não é? Ou a gente ser chamado à presença de Deus. Isso pode acontecer a qualquer momento. E essas coisas não assustam o crente. Essas coisas não desanimam o crente. Porque nós estamos firmados em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Esse é o momento, então, da igreja se levantar e ser uma voz profética no mundo, não é? Dando uma palavra de ordem para que todos se aquietem e saibam que o Senhor é Deus. E para que a igreja e o mundo também tenham um momento, um tempo de reflexão, de arrependimento, de mudança de vida, para que quando o Senhor, na sua misericórdia, afastar essa nuvem, né, de cima da gente, nós possamos voltar a nos encontrar e a nos reunir como uma igreja renovada, como uma igreja que passou por uma aprovação e foi aprovada. Portanto, como uma igreja que tem uma fé mais preciosa do que o ouro. Que seja assim, então, a nosso respeito. Em nome de Cristo. Amém. 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 Que palavra de esperança, Stênio, porque o nosso temor nunca é esse. O nosso temor é não estar diante da presença de Deus de modo a ouvir sua voz e compreendê-la. A gente não tem todos os detalhes do que está acontecendo, mas a gente tem o tapeceiro tecendo cada detalhe do que nós estamos vivendo. E antes que eu te faça até uma pergunta relativa a algo que você disse, você poderia nos ofertar uma canção que fosse na direção da tua fala nesse momento? Claro que sim. Uma da tua escolha. Eu vou, então, tocar No Meio dos Temporais, que é a canção baseada na palavra que Jesus deu aos seus discípulos quando ele sabia que já ia voltar para o Pai. E os discípulos estavam muito tristes. Jesus, então, deixou essa palavra com eles. Eu vos deixo a minha paz, guardada em seus corações. Não é como a paz de um rio, de um bem-estar fugitivo, como o som que se ouve agora de um filho que já demora. Essa paz te guardará no meio dos temporais. Bate a água, a fúria, o vento, pensando que no momento vão levando de enxurrada a casa em rocha firmada. Creia em Deus, creia em mim, deixa o medo lá fora. Aquieta esse teu coração, em momentos de dor o Espírito implora. Com em ternura adoração, e a paz que eu deixei vai crescendo no peito e aflora. Creia em Deus, creia em mim, deixa o medo lá fora. Aquieta esse teu coração, em momentos de dor o Espírito implora. Com em ternura adoração, e a
a paz que eu deixei vai crescendo no peito e aflora. E Amém. É a paz que o mundo não pode dar. Verdade, verdade. Estênio, tu falou sobre, durante a tua fala, no Salmo 46, você falou algo importante sobre sermos um tipo de voz para esse tempo. Uma voz que não é algo que eles conseguem, aqueles que não têm Deus, conseguem em nenhum outro campo, nenhuma tentativa de apaziguamento de espírito pode trazer a voz que os cristãos podem dar, né? O aquietem-se dos cristãos de que Deus está no controle, a soberania de Deus está sobre todas essas coisas. Mas de que modo, na sua opinião, podemos exercer essa voz? De que modo profético podemos exercer essa voz com equilíbrio? Vou lhe dizer por quê, já passando para ti. Alguns apontam situações como essa como a prévia da volta de Jesus daqui a 2 semanas. Outros afastam totalmente a ideia de que Deus possa estar sobre coisas como essa. Não, isso aí já aconteceu no mundo muitas vezes. Então a gente encontra cristãos falando desde um afastamento e tornando a coisa um pouco comum, e aqueles que apocalipticam as coisas. Qual seria a voz, eu não digo voz média, mas a voz mais propícia, o olhar mais propício e o modo como devemos falar para as pessoas desse tempo? É um juízo ou é uma mão pesada de Deus? De que modo devemos exercitar essa nossa voz como cristão dentro desse tempo, na sua opinião? certo. Bem, primeiro, respondendo sobre se é um momento de alarme ou é uma coisa comum. Bem, realmente no passado já houve coisas assim, e até muito piores, e todas elas foram determinadas pelo Senhor Deus, né? A gente não pode esquecer disso, que nesse universo aqui que a gente está, esse universo é do Senhor Deus. O nosso Deus está entronizado. Ele cuida dos mínimos detalhes, não é? É ele quem determina a órbitazinha de cada átomo, não é? Então, tudo o que aconteceu na história da humanidade foi determinado pelo Senhor Deus, seja o bem ou seja o mal, né? Para a sua glória. Então, de fato, o que a gente está enfrentando hoje, comparado com o que já aconteceu em outras épocas, é até leve. Isso é verdade. Porque como a gente passou muito tempo aqui no Brasil sem conhecer nada parecido com isso, porque o Brasil é um país abençoado, apesar dos pesares, né? Nós não temos catástrofes naturais, nós não temos manifestação de terrorismo, não é? Nós, há muitos anos, não entramos em guerra. Então, nós temos vivido uma paz e um tempo de muita tranquilidade no Brasil. E as pessoas, então, esqueceram ou não lembraram que essas coisas podem mudar, né? De uma hora para outra, como realmente mudou. Agora, também não acho que isso signifique que semana que vem Cristo vai voltar. Oxalá fosse assim. Maranata, né? Quisera que ele voltasse hoje à noite mesmo, né? Porque é isso que a gente deseja, é isso que a gente verdade. quer. E é para isso que a gente tem que estar prontos para o encontro com ele. Mas eu não acho que isso é algum sinal muito evidente da próxima volta de Cristo, exatamente por isso que você também falou, porque coisas como essa já aconteceram no passado, né? Já aconteceram no passado. Agora, como que a igreja pode ser uma voz profética? Primeiro, assim, deixando de ficar tão acuada como um ratinho assustado, tão sem explicação por que está acontecendo. Porque eu vejo em muitos essa atitude, né? Os próprios crentes
ficaram assim, sem jeito mesmo, né? Sem resposta, sem saber o que está acontecendo, né? Entraram também num certo pânico. Isso não deveria acontecer de jeito nenhum, porque o Senhor Jesus mesmo, ele foi muito claro, ele disse, no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo. Então, a doença, a enfermidade, a morte, as guerras, as injustiças, o sofrimento, tudo isso está na agenda do crente também. Todos nós estamos sujeitos a tudo isso. Então, não é uma coisa totalmente inesperada que essa pandemia acontecesse, né? Aliás, era uma coisa até esperada. Há muitos filmes de ficções que falam disso, que falavam dessa possibilidade, né? Porque nós somos um planeta integrado, globalizado. Então, é claro que essa coisa de vírus, isso aí podia acontecer, como de fato aconteceu, e ainda no futuro poderá acontecer muitas coisas assim, né? Mas como é que a igreja pode ser uma voz profética? Primeiro, não ficando com essa atitude de desespero, né? Com essa cara de, meu Deus, é o fim do mundo. Não, não é isso. Nós temos um Deus que sustenta essa história, é Ele quem vai encerrar a história humana. Veja, a história humana não será encerrada por pandemias, nem por guerras, nem por eventos cataclísmicos. Não, quem vai encerrar a história humana é o Senhor Jesus Cristo, Amém. vindo com os anjos do seu poder. É Ele. Então, por mais que o homem tenha poder para destruir milhões de vezes esse planeta, isso não acontecerá. Porque quem vai dizer chegou o fim é o Senhor Jesus Cristo, que virá para encerrar a história e julgar, né? Mas o crente, ele pode ter essa voz profética exatamente assim, se colocando como alguém que não está desesperado, que sabe que isso é a mão de Deus e que o Senhor Deus é soberano e ele faz toda a sua vontade. E dizendo para o descrente assim, se arrependa porque o Senhor Deus é poderoso e ele virá em julgamento. É assim que eu acho que a igreja deve testemunhar, não numa atitude passiva, né? E também não numa atitude ameaçadora, mas numa atitude de coragem. Coragem para testemunhar. E o testemunho é esse. O testemunho é esse. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Stênio, deixa eu pegar um gancho só para a gente emendar e de repente até tocar uma outra canção. Não seria talvez uma tentativa que as pessoas têm de tirar da conta de Deus a pandemia? Porque observando a perspectiva teológica que a gente está tratando aqui, a gente compreende que sim, Ele é o Senhor que ordena e detalha cada evento do universo. Mas talvez numa tentativa de, vou usar uma expressão entre aspas, livrar a cara de Deus de ter que ser Deus o responsável por essas coisas. Você não acha que existe um temor das pessoas de posicionar Deus como o autor ou o ordenador ou o coordenador de um aspecto como esse? Eu acredito, eu vou botar minha opinião, depois você fala a sua, fica à vontade. Eu acredito que há um certo temor das pessoas em assegurar que também Deus está por detrás, pelo meio, pelo lado disso tudo. Então, isso sempre foi, desde o do início, né? Essa sempre foi a questão das pessoas que têm receio de atribuir a Deus soberania completa, não é? E querem livrar assim o Senhor Deus de ficar numa situação difícil, porque eles não entendem que o Senhor, ele também ordena o mal, que é o Senhor que, como diz lá em Amós, né? Acontecerá alguma coisa na cidade que o Senhor Deus não tenha ordenado, não é? Acontecerá alguma coisa que o Senhor não tenha ordenado. Então, esse é o princípio do arminianismo, né? Das pessoas quererem que Deus esteja no trono, mas não esteja totalmente, porque há coisas feias nesse universo. Há sim. Mas quem é o primeiro responsável pelas coisas feias no universo? Nós, que pecamos. Porque Deus criou tudo perfeito. Deus criou tudo e era tudo muito bom.
Então, eu não sei porque se não é o Senhor Deus quem faz todas as coisas no universo, então tem um outro ser que pode interferir no universo de Deus e fazer coisas no lugar dele. É complicada essa É situação. complicada essa posição teológica. É claro que Deus ele não jamais peca, né? Ele jamais pode pecar. O pecado é um negócio que realmente não tem nada a ver com Deus, porque a própria natureza de Deus é santidade absoluta. Mas a gente não pode negar que Deus usa o mal como ele usou, né? Lá como ele usou o próprio faraó, não é? Para mandar aquelas 10 pragas e para tirar o povo do Egito. E como ele tem usado na história humana inteira, né? E é por isso que ele é Deus, porque ele consegue usar o mal que está em nós sem que ele se contamine com isso, porque ele é Deus, é impossível que ele se contamine, né? Então ele é Senhor mesmo. Doa a quem doer. Agora, eu prefiro 1000 vezes que o meu Senhor seja um Senhor soberano, seja um Senhor entronizado, seja o Senhor que ordene todas as coisas. Eu não gostaria de ter um Senhor, dono de universo esse que pudesse ser também, algumas vezes, comandado por um segundo Senhor. Não, eu quero um Senhor absoluto, soberano, poderoso. E esse é o Senhor nosso Deus, é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A fala de Davi, quando ele peca e diante de uma escolha de que modo viria o juízo sobre ele, ele fala, melhor cair na mão do Senhor, porque ele é misericordioso. Então, assim, como Jó disse também, capítulo 2, poxa, se eu recebi o bem, ou o aparente bem, por que eu não posso receber o mal? Ou seja, porque eu também não posso receber as cargas, né? E nesse mesmo salmo, Davi, quando ele está confessando a Deus o seu pecado, né, gozado, né, Davi podia dizer, Senhor, eu pequei, mas eu não sei, deve ter sido o Senhor que moveu o meu coração a pecar. Não. O que foi que Davi falou? Né? Em pecado me concebeu a minha mãe. Eu pequei contra ti somente. A culpa é minha. A culpa Exatamente. É minha. E em pecado me concebeu a minha mãe. Quer dizer, ele fala da soberania de Deus, mas em relação ao mal, ele traz para si mesmo como culpado. E essa deve ser a nossa posição, né? Por exemplo, por que existe essa pandemia? Ou por que existem catástrofes e o mal no mundo? Principalmente por causa do pecado do homem, por causa da nossa rebelião. Isso é verdade. Agora, quem que ordena essas coisas no mundo? É o Senhor Deus, porque ele é soberano. Sim. Agora, quando chega na hora de tomar a culpa do mal, nós sempre devemos fazer isso. Não, mas no fundo eu sou o grande culpado, porque fui eu que me rebelei contra o Senhor do universo. Né? Sim. Concordo. Olha, combinando aí com a tua fala e a gente alinhando esse discurso, tem um monte de gente pedindo e se? Pode ser um pedacinho? Claro. A figueira não floresce, não há fruto na videira, o produto da oliveira mente. E os campos não produzem, o aprisco está vazio, o curral está deserto. Tudo isso se passando, e o profeta mesmo assim vai se alegrando em Deus. Mas e se fosse comigo, pra que mesmo que eu vivo? Onde está minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia. E se eu perdesse tudo, será que com tudo me alegraria em Deus?
ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver. Morrer ansioso por te ver. É minha oração. É assim que eu queria ser. Maravilha, glória a Deus. Depois dessa aula de teologia, né? A gente teve aí 30 minutos e mais de 30 minutos de seminário aqui, soberania de Deus, passeamos aqui pelo calvinismo, refutações teológicas. Eu perguntei à sua esposa um pouquinho antes da gente entrar ao vivo se eu podia fazer algumas perguntas concernentes à teu próprio ministério, tua composição musical, tua estruturação. É notável nas suas músicas tua preocupação com os arranjos, sua preocupação com a diferença de um disco para o outro. Você pega a Beleza do Rei, você ouve Canções à Meia-Noite, você consegue ver uma distinção. Existe uma composição, uma construção de conceito para o próximo álbum, para a próxima coletânea de álbuns. Você vai compondo e aí acaba aparecendo com algo, ou você compõe conceitualmente? Como é que funciona a composição do Stênio Marços? Pois não. A composição que Deus me dá, ela é muito simples. Ela acontece sem pano de fundo nenhum, ou seja, sem nenhum pensamento posterior em gravação, ou em quem vai cantar, ou em quem vai ouvir. É simplesmente um momento meu com Deus. É uma oração. É algo que eu estou sentindo no momento e que vira música. É um momento meu com Deus. De maneira que a diferença entre os meus CDs, entre os arranjos, não é? Ela não se deve a mim, mas aos arranjadores que fizeram os CDs, né? O Marinho Brasil, o Silvestre Kuhlmann, o Diego Venâncio, João Alexandre. Então, são esses irmãos que cuidam da gravação para mim, né? Eu não tenho essa condição de conceber arranjos para um CD ou o estilo dele. Eu simplesmente tenho as músicas, muitas músicas que o Senhor tem me dado através dos anos. E aí, o resto são os arranjadores que fazem o negócio ficar desse jeito aí. Mas a minha composição, a única filosofia dela é essa mesma. É um momento meu com Deus. É assim que a música acontece. E não existe nada entre isso. Assim, não existe nenhum pensamento... Oi? Planejado. Não existe nada planejado, né? Tanto é que também eu não consigo... Se você me pedir, começa a fazer uma música aí agora, na hora, né? Eu falo, eu não sei se eu... Apesar de ter feito muita música, né? Eu não sei se eu posso fazer uma música assim, porque eu resolvi fazer. Até posso, mas nem sei se vai sair boa, né? Então eu prefiro esperar esse sentimento que Deus realmente me dá de alguma coisa assim, aí eu vou e faço a canção. Mas é muito simples. Corandeu, né? Parece que a gente está ouvindo alguém compondo arranjos para Confissões de Agostinho, né? Me parece ser algum tipo de composição na segunda pessoa, olhando para o alto, né? Sim, realmente é isso. E, na verdade, as minhas músicas, a minha vida toda está nessas letras, né? Porque são também as várias fases pelas quais a gente vai passando, fases de aprendizado, ou fases de disciplina, não é? Ou fases de melancolia, enfim, né? É a vida da gente que está nessas canções. Apesar de que eu primo sempre para que a canção ela tenha um conceito bíblico, ela tenha uma base bíblica. Ela, de alguma maneira, expresse uma doutrina, né? Embora isso não seja uma forma na hora de eu compor, mas Deus tem me dado essa graça.
de compor canções que a gente sempre pode achar a base bíblica para o que foi dito ali. E que eu acho que é o dever do compositor cristão, né? Sua música é muito intimista. As canções que Deus lhe dá têm esse tom mesmo que você falou. Parece que você estava conversando com o Senhor e Ele lhe deu essa graça e ela virou canção, né? Isso destoa, isso tem um abismo, uma distância muito grande com muito do que a gente ouve em termos de composição musical de viés cristão. E a minha pergunta nesse sentido é, dada a distância, por exemplo, de um processo de composição como o seu, e talvez o cenário musical que a gente encontra hoje, às vezes parece ser tão plástico, parece ser tão sem alma, às vezes parece ser tão sem Deus, né? A sua música, ela é um tipo de composição que você, por esse ar de intimismo, prefere executá-la diante de determinados ambientes ou públicos. Ela tem um grau muito grande de intimismo. Como sua esposa mesmo tinha falado comigo essa semana, quando a gente estava acertando, não parece que vai haver um show do Stênio Marços. Não parece que as luzes vão focar e então a pirotecnia vai agir, mas ao mesmo tempo tem muita música, tem musicalidade. Como é que você lida com o modo intimista de composição e a apresentação pública? Como é que você equilibra isso para que quem te ouça ao vivo possa, de fato, se relacionar com a música como você se relaciona? Se eu pudesse não estar no palco, eu não estaria, porque o que tem que aparecer ali é Cristo e a mensagem dele. Então, eu tenho muito temor com isso. Eu sempre vou diante dos irmãos com temor e tremor, porque eu não tenho que aparecer. As pessoas não têm que esperar um show, né? Porque não é isso, para que a gente não é chamado para isso. Eu me vejo mais como um mensageiro de Deus. Eu tenho uma mensagem. E eu gostaria que essa mensagem fosse ouvida pelo maior número de pessoas possível. Agora, quem me rejeita é a mídia, é o meio gospel, né? Eu tocaria para muita gente assim. Claro que dependendo também das condições da reunião, né? Mas vamos supor, não é que eu escolhi cantar para poucas pessoas, né? Quem rejeita esse tipo de canção é o próprio meio musical evangélico da moda, não é? Por quê? Porque esse tipo de música intimista, com letra bíblica, com confrontação, não é? E com um estilo musical tranquilo, um estilo assim de canção, né? Um estilo assim de conversa na varanda, não é o que as pessoas querem, né? As pessoas querem um tipo de canção que as aliene mesmo, né? Que as faça se desapegar daquela realidade, daquele momento que elas estão vivendo. Elas querem uma pequena viagem emocional, né? Mas isso não seria possível com a canção que Deus me dá, porque ela é uma canção bíblica. Então a Bíblia, ela vem e fala com a gente, ela confronta, né? Então, de certa forma, essa canção ela quebra um pouco as pernas desse esquema de show, desse esquema de apresentação musical, porque ela é totalmente contrária a isso, né? Então é isso. Eu até acho que eu apareço muito mais do que eu deveria. Eu gostaria até de aparecer menos. Mas eu apareço por essa única razão. Não porque eu acho que eu tenho alguma coisa de mim mesmo para dar para alguém, mas eu tenho uma mensagem para dar. E essa mensagem está nas minhas canções. Amém. A primeira vez que eu lhe ouvi ao vivo foi na igreja, na primeira presbiteriana de Nilópolis. E aí o senhor estava tocando lá, e eu estava com a minha filha, que hoje está um pouquinho maior, acho que uns 5 anos atrás, eu não sei. Eu estava com um grupo de jovens, e eu lembro que eu nunca havia percebido sua canção, até porque ela não é midiática como a gente está conversando aqui, ela não tem essa abrangência midiática.
E eu lembro que quando eu ouvi "E sentado, sem muito esperar do que quem era o Stênio Márcio, o que ia acontecer, eu chorei muito. Foi complicado ali, eu estava chorando, 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 porque a música que Deus lhe deu traz uma introspecção e ela toca profundamente em aspectos internos, onde a meditação, ou meditar sobre o que se ouve, é muito importante. Eu queria lhe fazer uma pergunta e depois vou atender os pedidos aí. Vamos ver se o pessoal está conversando aí sobre o que a gente está falando, mas vai aparecer uns pedidos de novo. Em algum momento isso te inquietou, dado o fato de que suas canções, pela graça do Senhor Deus, são muito boas, musicalmente, muito boas, letristicamente, em algum momento isso lhe incomodou, essa não percepção da mídia com relação ao seu trabalho, não digo do ponto de vista do ego e nem de querer aparecer, mas não trouxe nenhuma inquietação como, Senhor, essas canções são tão boas, por que será que as pessoas não ouvem? Eu sei que isso pode parecer que eu estou querendo jogar uma pimenta, mas não é não. É só para tentar entender o homem aí por trás do violão, como é que ele lidou com isso. Certo. Eu posso dizer de todo o coração que isso nunca foi um problema para mim. Pela graça de Deus, ele me encaminhou assim. E isso aconteceu já desde muito cedo. Porque quando eu tinha 17 anos, em 1977, eu já tinha várias músicas. E eu fui a maior gravadora que tinha aqui no Brasil na época, que era a gravadora Bom Pastor. E lá de frente com o maestro, ele disse, toca algumas músicas suas aí. Com 17 anos. Aí toquei umas 5, 6 músicas, ele tocou no meu ombro e falou, olha, suas músicas são ótimas, pena que não vendem. Foi isso que o maestro me disse. É claro que naquele momento, com 17 anos, né, eu fiquei um pouquinho frustrado, mas depois que o tempo passou, eu dei graças a Deus. Porque imagina só, se eu tivesse entrado numa gravadora com 17 anos, possivelmente a gravadora teria me forjado no meio musical. E aí a minha história talvez tivesse sido diferente. Mas Deus me preservou. E eu fiquei por muitos anos apenas compondo canções. E olha só, muita gente, muitos grupos gravaram músicas minhas, mas eu só consegui gravar o meu primeiro CD com 38 anos. E eu já tinha quase 300 canções. Então, para mim, tipo assim, eu seria ouvido apenas pela minha esposa e meia dúzia de amigos e parentes, minha mãe e tal, né? Porque eu com 38 anos já tinha um monte de música e nada tinha acontecido, assim, entre aspas, né? Uhum. Mas aí o Senhor Deus abriu a porta de um CD. E aí, a partir desse primeiro, a coisa não parou mais, né? Então, eu sempre soube, eu sempre... E nunca quis mudar o meu estilo de compor, até porque eu nunca gostei também das coisas que estavam na moda, assim. Nunca, artisticamente, não me satisfaziam a alma. Como hoje, não me satisfaz. Então, por exemplo, eu poderia compor, sabe, essas cançõezinhas aí, 1, 2, 3, 4, do jeito que agrada o pessoal, mas além de não ser honesto diante do meu Deus, se eu fizesse isso, eu mesmo, a minha alma não recebe, não aceita, né, esse tipo de canção assim, artificial. Então, graças a Deus, ele nunca deixou que eu mudasse o meu estilo para me adaptar à moda. Para mim, era sempre melhor mesmo que pouca gente ouvisse, mas que eu fizesse o tipo de canção que estava no meu coração, que satisfazia a minha alma, e que era aquela coisa, né, de um encontro meu com Deus. Não tinha terceiros envolvidos, né? Amém. Tem uma canção que estão pedindo muito aí. Segundo me consta, embora eu não tenha lhe perguntado, ela parece ter brotado de uma leitura de um livro de Edith Schaefer. É verdade? Ah, o tapeceiro, né? É isso mesmo, né? Ou não? Ou o título mesmo. É real essa leitura aí, ou essa aproximação do livro da Edith? Na verdade, até hoje eu não li esse livro. Eu acho que ele não foi lançado em português também, né? Chama Tapeçaria. Mas uma pessoa me falou que esse livro existia há muito tempo atrás também.
em 87. Uma pessoa me disse, apenas comentando assim, disse que desde aquela época que eu gostava do Francis Schaeffer, mas essa pessoa comentou que a esposa dele tinha escrito um livro muito bacana, que chamava Tapeçaria, e que ela falava assim, que Deus era como um tapeceiro. Foi só isso que eu ouvi do livro. E aí aquela coisa ficou, né? Aquela frase, essa ideia ficou na minha mente. Aí eu fiz a música. Vou tocar. Pode tocar um pedacinho pra gente? Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores, nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê do lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as flores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o peceiro. Que maravilha. Imagine se tivesse lido o livro. Tinha um álbum do Tapeceiro. Olha, tá quase acabando e passou muito rápido. Como é que faz? Meu Deus do céu. Tá bom demais. Ô, Selma, não tá bom esse negócio? Tá, amado. Tá Uma hora, sim. pastor, que você quiser novamente, a gente pode conversar novamente, sem problema. Ah, olha o que você tá falando. Poxa, Stênio, tá maravilhoso descobrir aspectos peculiares, não somente a tua composição, mas o teu pensamento teológico, fazem com que as músicas ganhem aspectos cada vez mais profundos. Eu, particularmente, como também sou músico, eu gosto de entender por que as pessoas fazem ou compõem daquela forma, ou como elas chegaram àquelas conclusões. É incrível como o Senhor Deus te deu um modo simples de lidar com as coisas, mas não simplista. A música que o Senhor lhe deu é teologicamente profunda, mas ainda assim é completamente acessível a pessoas que acabaram de adentrar as portas do reino de Deus. Então, são particularidades que são excelentes de ressaltar, e eu gostaria de agradecer, porque eu tenho certeza de que muitas já foram as provas e muitos já foram os desafios e dúvidas para se continuar ministérios assim, onde as pessoas, elas parecem só reconhecem os mega ministérios, as megas aparições. A sua vida, o trabalho com sua esposa, as canções têm afetado profundamente a fé e a espiritualidade de muita gente. Antes de terminarmos, a gente está quase acabando, de repente ainda dá um pedacinho de uma canção, eu gostaria que você pudesse deixar uma última mensagem de esperança aqui para o povo do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense. A gente está em Nilópolis, tem muita gente que vai ouvir essa live depois. Uma mensagem para nós aqui do Rio de Janeiro, que possa ser uma mensagem de esperança, de luta e de manter essa chama do Evangelho diante dessa situação que nós temos hoje. Puxa uma cadeira. Eu tenho uma mensagem alvissareira. Eu tenho a maior palavra de esperança que alguém poderia ouvir. E então é com alegria solene que eu comunico a vocês que Deus não mudou. Glória a Deus. Deus não mudou. E é por isso que a gente não é consumido, diz a palavra, né? É por isso que vós não sois consumidos, né? Filhos de Jacó, porque eu não mudo. Então, louvado seja o Senhor Deus por isso.
Isso faz parte da sua soberania. Ou seja, Deus não muda. Então, ele nos amou no passado, ele demonstrou misericórdia por nós, ele supriu nossas necessidades no passado. Pois muito bem. O que mudou? Absolutamente nada, porque ele não muda. Então, ele vai continuar demonstrando a sua misericórdia, o seu cuidado, a sua glória, não é? É como a gente leu no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Amém. O crente que não se apegar a essa realidade vai ficar acuado no canto sem resposta só porque quer. Porque a rocha que é o Senhor Deus é uma rocha imensa, na qual, de fato, a gente pode se abrigar. Então, a minha palavra é: tenham esperança, aquietem, se aquietem e saibam que o Senhor é Deus, Ele é exaltado entre as nações, Ele é exaltado na terra, Ele é exaltado na sua vida, meu irmão. Nós passaremos por essa nuvem, querendo o Senhor Deus, sairemos dela, sairemos com glória, não é? Glória a Deus. Toda a glória a Deus. E não importa o que venha, não importa o que venha. E se porventura estiverem certos os irmãos que acham que estamos muito próximos da vinda de Cristo e por isso catástrofes e muitas coisas vão acontecer no mundo, que aconteça. Nós não temos mais o que temer, porque a única coisa a se temer é você não estar justificado diante de Deus. É você não ter a Cristo como seu Senhor para se apegar nele. Essa é a grande coisa a temer. Agora, que aconteçam desgraças, catástrofes no mundo, isso não é de se temer, né? Porque nós estamos bem seguros na rocha que é o Senhor Deus, na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra é essa: tenham esperança, creiam e exultem no Senhor Deus, se alegrem nele. Amém. Para a despedida, consegue fazer o sonho, pediram 1000 vezes, em um minuto de um sonho, para a gente ainda poder salvar essa live? Um minutinho. Já se despedindo, agradecendo muito, abraçando vocês aí. Muito obrigado, Selma. Obrigado pela atenção. Estênio, muito obrigado. Obrigado a todos vocês aí. A gente vai cortar faltando um pouquinho, então não fica assustado, não. Um beijo a todos. Estênio, muito obrigado. O anjo olhava os registros, profundamente assustado, e me perguntou: foi assim que viveu? Eu então respondi que sim. Então, como é que você tem coragem de vir nessa porta bater? Eu disse: olhe bem, no final dessa lista você reconhece esta letra. E o anjo sorrindo me disse: é verdade, o rei escreveu perdoado. E ao som dessa bela palavra, aquele portão se abriu. Então eu entrava cantando um hino. Que pena que o sonho acabou. Ficaram comigo aquelas palavras: primeiro eu quero ver meu Salvador. Deus abençoe. Glória a Deus. Fiquem na paz. Beijo. Na paz. Abraço a todos vocês. Amanhã, logo mais à noite, às 7h30, estaremos com a pregação da Igreja Batista do Discipulado. Agradecemos a todos. Fiquem com Deus. Compartilhe essa mensagem de esperança. Um abraço.